Maravilhoso. Como é que você teve a ideia de começar a querer ser nômade? Então foi todo um processo. Tem gente que me pergunta, que fala, também quero ser nômade, vou largar tudo e vou viver pelo mundo. Eu não sei se eu recomendo, porque é desafiante, sabe? Então eu comecei fazendo viagens mais curtas, tipo de um mês de férias pela Europa, que é um destino mais conhecido, né? E aí em 2014 me deu uma doida assim que eu me demiti. Na época eu morava em São Paulo, em Campinas, e eu fui fazer um mochilão no Sudeste Asiático. Então eu passei 8 meses no Sudeste Asiático. Visitei Tailândia, Filipinas, Indonésia, Camboja, Laos, Taiwan. E essa viagem abriu minha cabeça de uma forma assim que nunca mais voltou a ser a mesma, sabe? Porque eu conheci muita gente que vivia na estrada, que trabalhava online. Hoje em dia, por causa da pandemia, isso está mais comum, né? Mas nessa época que eu fui para a Ásia, era 2014, eu conheci um holandês que viajava pelo mundo há 7 anos trabalhando pela internet. Então abriu essa possibilidade para mim, eu falei, cara, algum dia eu quero fazer isso. Mas na ocasião eu voltei, meu dinheiro acabou, eu tinha juntado dinheiro para viajar 8 meses, bem barato, passando perrengue, mas uma hora acaba. E aí eu voltei para São Paulo, trabalhei por mais 4 anos, juntei dinheiro novamente, me demiti de novo e saí para viajar. E aí agora eu estou viajando nômade há 4 anos já. Ô, Davi, prazer te receber aqui. Eu sigo você no Instagram desde que você estava na África. Eu não vou lembrar qual país certinho, mas você estava ali pelos lados do Sudão, mais ou menos. E ali eu fui acompanhando sua aventura até hoje, né? Acompanhei bastante a sua peregrinação ali na América Latina. Eu acho sensacional. Você e o Jesse eram os meus favoritos, né? Eu sempre procurava ali. Eu abri o Instagram e ia ver onde você estava e onde o Jesse estava, né? O Jesse do Churastei. E eu adorava, assim. A sua passagem pela África, para mim, é muito marcante, né? E você desbravou a África ali de uma forma muito legal, indo de ônibus, né? E entrando em lugares onde o pessoal turista geralmente não vai, né? E eu gostaria que você contasse um pouquinho pra gente como que foi essa sua aventura por toda a África ali, até você chegar lá embaixo na África do Sul. Então, muita gente tira assim, um ano sabático, vou viajar ao redor do mundo, e vai para a Europa, muitas vezes para a Ásia, e volta para a América, ou vai para a América do Norte, e esquece que a África faz parte do mundo, né? Então, na minha viagem que eu decidi, vou dar uma volta no planeta, eu falei, cara, eu quero atravessar a África. Só que a verdade é que eu tinha muito medo. A gente recebe pouquíssima informação sobre o continente africano e normalmente não são boas notícias, é só desgraça, é guerra, é fome, é pobreza. E eu tava com medo, eu confesso que eu tava com medo. Já tinha viajado para vários lugares, na Ásia, no leste europeu, mas a África eu tava com medo, então eu entrei em contato com alguns mochileiros que já tinham feito viagens parecidas. Eu assisti uma palestra de um casal brasileiro, Viajo Logo Existe, lá em São Paulo. Eles viajaram bem um ano de carro pela África e eles falaram, cara, a África, a gente tem uma imagem como se fosse um lugar só, né? A África como se fosse um país, não é um continente. São 50 e tantos países. E varia muito de país para país, cultura, economia, segurança. Então, a África viveu um momento muito complicado na década de 70 e 80, por muita guerra civil e tal, e foi essa imagem que ficou. Mas hoje em dia, se eu não me engano, tem uns 5, 6 países que é complicado ainda, que está rolando guerra civil, guerra de etnias, instabilidade política, mas 40 e tantos, a grande maioria hoje em dia é bem tranquilo. Então eu montei uma rota, eu queria atravessar a África inteira por terra. Eu cheguei pelo Egito, que é lá em cima, né? E eu queria chegar na África do Sul e eu fui por terra. O principal meio de transporte foi ônibus, mas teve alguns momentos que eu peguei carona no Sudão, peguei um trem no Quênia, peguei um barco na Tanzânia. E, cara, a verdade é que eu me encantei. Meu objetivo era passar 5 a 6 meses, eu gostei tanto que eu acabei passando 8 meses.